Boa noite, todo mundo que está em casa conosco. Bem-vindas, bem-vindos. Esse é o programa Quarentena, que hoje também é o programa de duas quarentonas na quarentena, já que estamos eu e Daiane. Hoje, Élica, infelizmente, não vai poder nos acompanhar, mas seguimos aqui, as duas quarentonas na quarentena, hoje com um convidado daqui de Pernambuco, da minha casa, que é o senador Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco. E nós temos muita coisa para falar, especialmente de um projeto de lei que nós elaboramos juntos e está agora no Senado esperando votação e aprovação. Dai, dá o seu boa noite, e daí o Humberto dá o seu boa noite para a gente também. É isso aí, obrigada pelo novamente poder participar aqui do Quarentena. É sempre um prazer tratar aqui sobre assuntos que são tão difíceis, mas de forma muito digerível, leve, como é o povo brasileiro, para cima, né, enfrentando as coisas e sabendo como encarar. É um prazer falar com o senador Humberto Costa. Bom, boa noite não só a vocês duas, mas a todo o pessoal que nos acompanha aqui no Quarentena, pela TV 247. É muito bom poder estar com você, Daiane, estar também com a Liana, e a gente poder trocar uma ideia sobre esse momento que a gente está vivendo no nosso Brasil, particularmente no que diz respeito a essa pandemia da Covid-19 e também a situação da crise política que estamos vivendo também. Que bom, Humberto, seja muito bem-vindo. Gente, nós vamos começar falando de um tema que, infelizmente, nos aproximou recentemente. Eu vou pedir para a Dai para colocar na tela. Tá? Você está com aquela matéria aí, Dai? Vou pegar ela aqui, vai falando aí que eu já vou puxar. Então, parece que o pessoal não pode ver, né, uma política afirmativa para um grupo minoritário que já quer democratizar, digamos assim, mas às vezes o tiro sai um pouco pela culatra. Todo mundo acompanhou que o Congresso aprovou o auxílio emergencial no valor de R$600 e que o movimento feminista teve uma vitória muito grande em relação a esse auxílio emergencial, porque conseguiu aprovar o auxílio em dobro para mães solo. Mães solo representam hoje mais de 11 milhões de famílias brasileiras. Vou repetir, são mais de 11, quase 12 milhões de famílias monoparentais chefiadas por mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. O Congresso reconheceu essa realidade e concedeu a essas famílias monoparentais, constituídas por mulheres, por mães solo, o auxílio em dobro. Em seguida, um parlamentar entendeu que pais solo também deveriam ter acesso a esse benefício. E, de fato, é justo que pais solo também acessem o benefício. O problema que aconteceu, e a Dai está colocando aí na tela, mas eu sem óculos não consigo ler, então eu vou pegar meus óculos e vou me aproximar assim. Pronto, ó. Mãe solo tem auxílio emergencial de R$1.200 negado e acusam ex-companheiros de fraude. Pronto, isso foi notícia nos principais jornais do Brasil, vocês devem ter acompanhado, porque o que aconteceu? Embora seja a priori justo que os pais que criam seus filhos sozinhos também tenham acesso ao auxílio em dobro, essa não é uma realidade que descreva as famílias brasileiras. É uma situação muito rara, diferentemente do que se dá com as mulheres. Nós somos mais de 11 milhões de famílias que têm mulheres encabeçando a composição familiar. Os homens, diante dessa possibilidade, mesmo antes de ter sido sancionada a lei, começaram a fraudar o sistema, registrando o CPF dos seus filhos
no sistema em que se faz o requerimento do auxílio emergencial. Foi quando eu procurei o senador Humberto Costa, né, Humberto? Disse, vamos elaborar um projeto de lei que virou o PL 2839 de 2020, que está aguardando votação no Senado. E, de acordo com esse PL, as mulheres não precisam fazer prova da situação familiar em que elas vivem, mas os homens precisam. Por que as mulheres são dispensadas de fazer prova? Justamente pela realidade social que já torna evidente a alta probabilidade daquela afirmação ser verdadeira. Já o homem, quando ele faz o requerimento pedindo auxílio em dobro, a concessão desse auxílio fica condicionada a ele produzir prova. E ele ter requerido o auxílio em dobro não vai impedir que a mulher possa requerer o auxílio, que era o problema que estava acontecendo, e ela vai poder acessar o auxílio dobro até o momento que o homem possa fazer a prova de que ele encabeça uma família monoparental. Humberto, fala um pouquinho, não só desse PL, que eu acho que a importância é muito grande, porque a situação de injustiça que aconteceu com as mães solo foi imediata, ela foi sentida no Brasil inteiro. Fala um pouquinho desse PL, mas fala também, de um modo geral, do auxílio emergencial, da luta que o PT tem travado no Congresso para estender o auxílio emergencial, quais têm sido as dificuldades e qual a importância desse auxílio hoje, principalmente para quem está desassistido. Bom, Liana, primeiro é importante dizer que o auxílio emergencial tem cumprido um papel relevante nesse processo de isolamento social, principalmente, de quarentena, nessa pandemia da Covid-19. Não é? Desde o primeiro momento, muita gente no Congresso Nacional, nós do PT também, levantamos a necessidade de que as famílias pudessem ter uma renda para que, assim, elas tivessem a condição mínima para cumprir a quarentena, o isolamento social. Isso principalmente porque nós sabemos que boa parte dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, não é, muitas vezes trabalham durante o dia para poder botar um prato de comida na sua mesa, especialmente nesses últimos anos, quando nós estamos vivenciando uma política econômica que tem agravado a desigualdade, o desemprego, não é, e a informalidade também. Então, a ideia foi puxada pelo PT. Nós apresentamos uma proposta inicial que seria um valor de um salário mínimo por família e, naquele momento, o governo apresentou uma proposta dos R$200, né, como ajuda a essas famílias. Dentro do debate no Congresso Nacional, foi possível chegar até essa situação em que você pode ter o auxílio de R$600 a R$1.200. R$1.200 quando você tiver uma família completa, um casal, ou então quando você tiver uma família monoparental, como você explicou, uma mulher que é a chefe da família. A nossa realidade hoje é que mais de 11 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, e dentre esses 11 milhões, mais de 11 milhões, nós temos aproximadamente 7 milhões que são mulheres negras, que são chefes de família. Portanto, esse é um outro critério que colocaria de maneira adequada essa dupla cota. Depois, eu acho até com uma certa razão, com uma boa intenção, quando nós discutimos o segundo projeto que trata da renda, e que foi, inclusive, vetado nesse aspecto pelo Jair Bolsonaro, não é? Foi ampliado o conceito de família monoparental para aquelas em que o homem é o chefe de família, mas que não é casado, não tem uma mulher, ou é viúvo, ou enfim, várias são as possibilidades, não é? A intenção foi boa, mas, infelizmente, no Brasil, muitas vezes acontece de as pessoas distorcerem
as coisas, especialmente por conta da questão do machismo, dessa sociedade que nós temos com essa visão ideológica, né? E o que é que aconteceu? Várias constatações, não é, de que alguns homens que haviam, por outra razão qualquer, registrado os CPFs dos seus filhos vinculados ao seu próprio, eles começaram a entrar pedindo, né, o direito a ter o seguro quarentena, por conta de terem ali o registro do CPF dos filhos. Isso foi muito difícil, porque muitas mulheres foram buscar o seu auxílio, fizeram o seu registro, na hora de receber o dinheiro ou a informação, havia informação de que alguém da própria família já estava recebendo, não é? E, com surpresa, depois elas vão descobrir que era o ex-marido, provavelmente, não é? Ou alguém que, mesmo tendo ainda uma relação, mas que não morava nem tinha a responsabilidade de prover a subsistência daquela família, daquelas crianças, enfim. Não é? Então, surgiu esse problema, essa situação. Foi quando eu tive a oportunidade de você me procurar, não é, com a sua ideia de nós tentarmos colocar uma trava, né, nessa possibilidade de essas mulheres deixarem de ter acesso à dupla cota. Não é? E, portanto, eu apresentei esse projeto. Ele exige que haja, de fato, essa comprovação da guarda dos filhos quando se tratar de um homem que pede o auxílio quarentena baseado nessa dupla cota. E aconteceu que na Câmara também havia um projeto semelhante. A Câmara votou mais rapidamente, ela está votando projetos com mais velocidade que o Senado, eu não sei por quê, não é? Porque a Câmara tem muito mais gente, deveria ter uma velocidade menor. Não é? Votou, está lá no Senado, mas ainda não está definido. O que é que deve acontecer? O projeto que você propôs e elaborou, e eu assumi a paternidade lá no Senado, ele deve ser votado, eu acredito que nos próximos 15 dias, sendo que vai depender da leitura que o presidente da Casa quer dar. Muitas vezes, aquele projeto que vem, ele é apensado a um projeto do Senado, não sei se ele vai querer me dar essa prioridade, assim o projeto que viesse da Câmara seria apensado a essa nossa proposta, não é? Ou então vai ser o contrário, se ele quiser que tenha prioridade no processo de tramitação a proposta que veio da Câmara, então o meu projeto, o nosso projeto vai ser apensado a essa proposta. Qual é a diferença nisso, né? A diferença é que, se o projeto da Câmara for apensado ao nosso, ele vai ter que voltar para a Câmara, que é a Casa Revisora. E se nós considerarmos que o projeto que veio da Câmara ele tem a prevalência e o nosso vai ser apensado a ele, ele pode terminar a votação já no Senado. Por sinal, eu tive a oportunidade de ler o projeto da Câmara, ele é muito bom, é da deputada Fernanda Marchiona, lá do Rio Grande do Sul, não é? Ele foi relatado por uma outra deputada, e ele ficou muito bom, inclusive prevê que, na eventualidade de você não ter essa comprovação num determinado período, você pode ter a possibilidade de que um receba metade, o outro receba metade, até o momento em que esteja comprovada essa questão da guarda, quando então fica definido quem vai receber a dupla cota. Mas isso também vai ser uma discussão, nós podemos mexer nesse projeto, melhorá-lo. Eu quero me comprometer com você de lhe deixar o tempo inteiro ciente, da discussão que está acontecendo lá, para que também possa nos ajudar a apresentar alguma emenda, a fazer uma avaliação do que veio da Câmara também. A outra luta em relação ao seguro quarentena agora é a sua prorrogação. O governo já afirmou que quer prorrogá-lo por mais 2 meses, não é? Só que a proposta do governo é prorrogá-lo com metade do valor.
portanto, R$ 300, de 300 a R$ 600. Não é? Então, a nossa briga vai ser para estender o auxílio até o final da pandemia, ou pelo menos até o final do estado de calamidade pública, né, o estado de emergência. Então, seria até dezembro. Nós vamos defender que esse recurso seja mantido até dezembro e que ele seja mantido nessa faixa dos R$ 600. E muita gente, mesmo economistas conservadores, consideram que essa é uma boa alternativa, porque ela ajuda que a economia possa retomar um ritmo de crescimento mais rapidamente, porque se esse recurso está na mão das pessoas, certamente ele não vai ser usado para fazer aplicações financeiras, né? Ele vai comprar alimentos, ele vai pagar uma conta, ele vai fazer a economia rodar. Então, essa vai ser uma grande discussão que deve acontecer aí nesses próximos dias, não é? O governo ele pode ter a intenção de fazer a prorrogação, pode, inclusive, mexer no valor, mas essa proposta tem que passar pela Câmara, de modo que eu acredito que há uma grande possibilidade da gente ter essa ajuda até o final do ano e nesse valor integral de R$ 600 a R$ 1.200. Diana, tem algumas perguntas aqui dos nossos internautas, tem quase 1.000 pessoas já na nossa transmissão. Deixa eu pegar aqui os comentários, tem o pessoal da Bahia, tem o pessoal do próprio Pernambuco, a Joana Carvalho diz boa noite lá de Salvador, diz parabéns aqui ao nosso canal, o Jorge Lima diz grande senador, Cláudia Matos manda boa noite, um abraço a todos, obrigada. A Luísa Lorca falou assim, não aguento mais ser manipulada, fora o capitalismo. A Antônia Santos diz melhor senador. Tem muitos comentários nessa linha, senadora. O Tiago Saldanha também manda boa noite. A Adriana Brito falou assim, a Adélia não tem 40, não tenho 40, eu tenho 43. Foi a Adriana Brito, isso mesmo. E tem muita gente falando aqui sobre a questão do auxílio, né, da importância do auxílio. Sai uma pesquisa hoje, pelo Data Poder, tratando justamente sobre a popularidade, né, dizendo que o brasileiro de baixa renda e de pouca instrução segura a avaliação positiva do Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, os brasileiros de baixa renda com essa pouca escolaridade e que receberam auxílio emergencial fizeram essa avaliação positiva do presidente. Como é que o senhor analisa esses números associados a essa questão do auxílio emergencial? O governo, como o senhor bem apontou, queria 200, quem conseguiu o aumento foi justamente o parlamento. E o Bolsonaro tenta o tempo inteiro capitalizar esse auxílio como se fosse uma benevolência dele, né? E se não fosse o Congresso, esse auxílio nem chegaria na extensão que tem hoje e provavelmente não aumente, né? Justamente porque o Guedes já falou que não pretendia aumentar e etc., voltou atrás, fica tudo subindo. Como é que você analisa esses números da pesquisa? Bom, eu entendo que é natural, né? De um lado, nós fizemos todo esse trabalho, nós que eu falo é o parlamento, né? Fizemos todo esse trabalho, não foi o único projeto, nem a única proposta onde o Congresso impôs ao governo uma posição, não é? No entanto, apesar de muita gente saber disso, o fato também é que a imagem do Congresso nessa pandemia melhorou bastante em relação à população, mas uma grande maioria não sabe, né? E o governo, obviamente, que vai utilizar toda a capilaridade dessa rede que ele possui de atuação nas plataformas da web, não é? Para fazer chegar às pessoas, às igrejas também, muitas delas, né? Ele tem realmente uma base, tem uma capilaridade na sociedade para fazer essa defesa. Por outro lado, eu acho também que o Congresso Nacional não fez um trabalho para divulgar isso. Ainda a semana passada, eu defendi, na reunião nossa lá do Senado, que o presidente do Congresso Nacional deveria utilizar uma rede de rádio e televisão, nesse momento, para falar quais foram as contribuições do Congresso Nacional para o enfrentamento à pandemia, levar uma palavra de conforto para a população brasileira, já que o Executivo, que em todo lugar
cumpriu esse papel de dirigir esse enfrentamento, de liderar a sociedade, de unir o país para enfrentar essa pandemia. Como isso não aconteceu no Brasil, nós nunca tivemos, da parte do presidente da República, uma palavra de conforto, de estímulo, de tranquilização da população, de que isso é um problema, mas que vai passar, especialmente se nós pudermos cumprir aquelas orientações, aquelas precauções, não é, emanadas das autoridades sanitárias para o isolamento social. Então, na verdade, fica valendo, né, para a maioria das pessoas a versão dada pelo governo. Agora, tem um dado também. Não sei se o governo vai emendar esse projeto com o que ele está chamando aí de Renda Brasil. Segundo eles, seria um projeto para substituir o Bolsa Família, com um valor menor do que os R$ 600, não é? E, nesse aspecto aí, eles poderão capitalizar realmente mais essa questão, ou então se o governo simplesmente vai suspender esse pagamento assim que passar esse período, né, da pandemia. Vamos ver como é que vai ser, não é? Mas, realmente, as pessoas mais humildes, às vezes, a informação não chega de maneira adequada e o governo, oportunisticamente, não é, está se aproveitando dessa situação. Mas, se a gente for listar todas as coisas relevantes que o Congresso aprovou, todas elas tiveram oposição do governo. Foi assim quando nós definimos o recurso para a micro, pequena empresa, não é? Até agora, essa questão está caminhando a passos de tartaruga, quase 2 meses desde que foi aprovada, muitas pequenas empresas já quebraram, já faliram, esse recurso estava empossado, só agora o governo criou um fundo garantidor para esses empréstimos, né? Foi também assim com relação à proposta que trata da preservação dos empregos. Para vocês terem uma ideia, nós hoje acabamos de votar essa proposta por intermédio de uma medida provisória que o governo editou e que não foi aprovada da forma como ele mandou, foi ampliada, não é? Como também em relação ao auxílio, o apoio aos estados e municípios, que estão vivendo uma situação extremamente crítica. Enquanto o governo federal pode rodar dinheiro, pode utilizar os recursos que estão estocados lá no Tesouro Nacional, os estados não têm essa disponibilidade, nem os municípios. Portanto, precisam da transferência de recursos para compensar as gigantescas perdas, não é, de arrecadação que estão tendo os estados e os municípios. Diana? Só quero fazer um comentário sobre o nosso PL, viu, Humberto? O PL que vem da Câmara dos Deputados realmente é muito bom, também li, mas o nosso PL tem uma questão probatória que eu acho que é mais bem resolvida. Ele considera, em razão da realidade da dinâmica social brasileira, que a mulher não precisa fazer prova da condição de chefa da família monoparental. E eu acho isso muito mais adequado, porque isso vai permitir que as mulheres possam acessar esse benefício sem burocracia. Mas acho que tudo vai se resolver. Eu tenho certeza que também a deputada Fernanda Melchiona e a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai concordar com o teor do nosso PL, né? Nada impede que nós possamos, né, se a proposição for ter um relator que vai trabalhar o projeto que vem da Câmara, nada impede que nós possamos apresentar uma emenda, não é, preservando esse teor do nosso projeto, e a gente rapidamente pode votar no Senado e depois ele vai para a Câmara, pode ser votado rapidamente também. Nada impede que isso possa acontecer. Tomara. Humberto,
Nós estamos há um mês sem ministro da Saúde. Nós estamos com quase 1 milhão de infectados no Brasil. E mais de 45 mil mortes. Estamos, para ser precisa, estamos com 928.834 casos confirmados. Estamos quase com 1 milhão de casos confirmados de Covid no Brasil. 45.456 mortes. Acho que é importante a gente dizer o número preciso, porque a gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de PIB, a gente não está falando de hectares, CNPJs, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de famílias que perderam seus entes queridos. Não temos um ministro da Saúde, o Ministério da Saúde abandonado, com 2 ministros tendo pedido, um tendo sido exonerado, o outro tendo pedido a sua demissão em plena crise, um interino na frente do Ministério da Saúde, que é tão incompetente, que chegou a dizer que nós aqui em Recife estávamos no inverno. A gente fez muita piada semana passada aqui, Humberto, eu cheguei até a falar que eu ia esquiar lá na Ladeira da Misericórdia. Depois, se você quiser, a gente combina para a gente ir esquiar lá na Ladeira da Misericórdia. É muita incompetência para uma situação tão dramática. E, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, a gente não vê perspectivas de um impeachment imediato, a tal ponto que a gente tem apostado nossas fichas no judiciário, o que a gente sabe que a prudência jamais recomenda que a gente aposte qualquer ficha no judiciário brasileiro. Mas qual a perspectiva que você enxerga diante desse momento de profunda tensão, de profunda crise que nós estamos vivendo, a partir do seu olhar de senador e de que está enxergando todas as dinâmicas de poder muito de perto? Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente fazer um comentário aqui sobre essa situação da pandemia, né? Até o próximo domingo, eu acho que nós vamos atingir 1 milhão de pessoas comprovadamente acometidas pelo coronavírus e 50 mil mortes aproximadamente. Isso, em termos de história do Brasil, é uma situação ímpar, né? Nós, nem na gripe espanhola, nem na própria Guerra do Paraguai, onde nós tivemos uma grande mortandade, nós não tivemos 50 mil pessoas mortas. É óbvio que, proporcionalmente, lá pelo século XIX, o número era proporcionalmente muito grande, né? Mas o fato é que, em termos absolutos, um país que nunca, nos últimos tempos, né, enfrentou guerras, um país que não tem grandes acidentes naturais, enfim, é um quadro extremamente grave, é uma demonstração da absoluta e total irresponsabilidade desse governo, porque você vê países que não têm um sistema de saúde como o nosso, como o SUS, em que nós temos atendimento gratuito, atendimento universal, um atendimento integral, e mesmo com o baixo financiamento que o SUS tem, nós estamos conseguindo atender a maior parcela da população brasileira, enfim, não é? E é grave também porque boa parte desse quadro difícil que nós estamos vivendo no Brasil hoje tem a ver com a postura do presidente da República, não é? Que é claramente considerado o pior chefe de governo a enfrentar a pandemia no mundo. Ele não somente minimiza a importância da doença, como ele sabota permanentemente todos os esforços que são feitos pela área da saúde, também por governadores e prefeitos, né? Então, realmente, é um quadro muito grave e isso vai ter uma repercussão política no país também, né? Até porque ele
é extremamente oportunista. Aproveita esse momento em que as pessoas não podem fazer um enfrentamento na disputa na rua, não é? E utiliza-se dessa situação para gerar esse clima de conflito e de instabilidade, não é? E eu diria que hoje nós estamos vivendo uma situação que é uma situação de um impasse, não é? De um lado, você analisa o governo Bolsonaro, ele vem perdendo sistematicamente apoio junto à população, mesmo com esse processo do seguro quarentena, não é? Ele vem perdendo apoio. Na verdade, tem havido uma migração do apoio político para ele, ou pelo menos da avaliação positiva do governo. Ele tem perdido apoio entre os mais ricos, a classe média, os mais idosos, as pessoas mais com maior formação educacional, ele tem perdido, né? E ganham um pouco entre as classes mais populares por conta dessa questão do seguro quarentena. Mas, mesmo assim, globalmente, ele está perdendo força, né? Não tem praticamente quase diálogo com outras instituições do Estado brasileiro. A relação dele hoje com o Poder Judiciário é a pior possível, especialmente com o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, que foi tão importante para a própria vitória dele, na medida em que alimentou permanentemente aquele clima da Lava Jato, também estabelece vários questionamentos à postura do presidente e do seu governo. A grande mídia, não é, de certa forma, se coloca até de uma maneira mais radical no enfrentamento ao governo Bolsonaro, até do que alguns partidos, né? Se você pegar o PSDB, que agora tomou a posição por dizer que o impeachment é um equívoco, está errado, enquanto nós vemos claramente a defesa franca por parte da Globo, por parte da Bandeirantes, por parte da Folha, do Estadão, de uma proposta de impedimento do presidente da República, não é? Assim como perde na sociedade civil. Não é? Hoje eu não sei quais são os segmentos da sociedade civil que estão apoiando esse governo. Agora, por outro lado, ele tem apoios que são consideráveis. Além de ter aí entre 20% e 25% da população achando bom o seu governo, e pela nossa experiência é muito difícil derrubar um governo que tem ainda um grau de aceitação como esse, não é? Mas tem, acima de tudo, as armas, não é? Ele tem um apoio, segundo se diz, majoritário nas Forças Armadas, não sei, mas com certeza tem um grande suporte nas polícias militares, nas polícias civis, nas empresas de segurança privadas e, especialmente, nessas milícias, não é? Que ele permanentemente arma e que estão ao seu lado. Então, não é um apoio pequeno. Mas, mesmo assim, ele ainda não teve força de viabilizar o seu projeto. Qual é o projeto dele? Na minha opinião, é produzir um processo de provocação política que dê a ele um pretexto para aplicar um golpe de Estado e se transformar em ditador do Brasil, não é? E fica tentando encontrar um caminho institucional para isso. Fala do artigo 142 da Constituição, fala de outras baboseiras mais. Do nosso lado, não é? O que é que nós temos? Não é? Nós temos aí uma maioria da população que já começa a demonstrar que não quer Bolsonaro, mas nós sabemos também que para ter uma mudança de governo é fundamental ter povo na rua, não é? E nesse momento é impossível, não existe essa possibilidade de mobilização. Não temos ainda número no Congresso Nacional, especialmente porque o Bolsonaro está buscando criar uma espécie de uma guarda pretoriana ali de uns 171 parlamentares que seriam a garantia de que ele não sofreria o impeachment, né? Então, existe isso, não é? E ainda não há também um consenso entre todos os partidos nesse
nesse caminho. Agora, uma coisa que eu tenho uma expectativa muito grande de que vai acontecer é que, passada essa pandemia, diante do quadro que a gente está vivendo e diante da condução que Bolsonaro terá dado a esse processo da pandemia, eu imagino que nós vamos ter um grande movimento de massas pedindo o afastamento de Bolsonaro, e isso realmente tem força, tem peso para promover uma mudança com essa amplitude, eu penso. Vou ler aqui alguns comentários, Liana, dos nossos internautas. O Sérgio Tomás Neto fala: vamos dar like aqui para todo mundo poder ouvir o que o senador tem a falar, e eu reforço aqui a recomendação dada pelo Sérgio, curtirem aí a nossa live, compartilhar a live. Tem mais de 1.200 pessoas aqui já nos assistindo entre YouTube e redes sociais, e o seu apoio aqui nos ajuda bastante, além de se tornar membro aqui do nosso canal, que também fortalece a nossa comunicação. A Reginalíssima, que estava no Boa Noite, porque eu li vários superchats dela, mandou aqui também um superchat, mandando um boa noite para o senador. A Ju Ferreira, lá de Caraguatatuba, São Paulo, também mandou um abraço aqui. A Andréia Xavier disse: por que o Bolsonaro estava brocochô hoje? Porque o seu santo protetor Trump está caindo nas pesquisas. Tem esses aspectos também da conjuntura, né, não só nacional, mas internacional, que vai refletindo aqui na política brasileira. O Cid Jorge diz: boa noite, gostaria de perguntar para o senador Humberto se ele sente que o Congresso, com ou parte dele, está com medo de afastar o presidente, pois o que está acontecendo é surreal e nada é feito. Eu acho que o senador respondeu parte aí da sua pergunta, Cid Jorge. O Wagner diz: boa noite, senador. Quando o auxílio findar, o que nós brasileiros faremos? Haja vista não haver mais emprego. Ele manda aqui um parabéns à esquerda por ter lutado pela elevação do auxílio emergencial. A Eva Lacerda: nós, aposentados e pensionistas, sofremos mais uma derrota hoje no plenário. Ela diz que é diabética e tem efizema pulmonar e recebe apenas um salário, descartado R$ 562 consignado. O medicamento, a comida, água e luz. Então, ela, somando ali as despesas gerais, ela fica com praticamente nada aí, né? Tem muita gente aqui falando sobre essa questão da conjuntura. Hoje, senador, teve uma ação da Polícia Federal, com mandado de busca, apreensão. Mais tarde, o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo bancário de parlamentares, incluindo um senador do Rio de Janeiro. Como é que essa notícia tem refletido aí no parlamento? Vocês estão fazendo sessões virtuais por conta da pandemia, então acho mais difícil ter essa percepção, né, do ambiente, mas o conflito entre Supremo e o Poder Executivo tem refletido diretamente na política e nesse núcleo bolsonarista, que também faz parte do inquérito de hoje. Foi por conta das manifestações antidemocráticas, mas o inquérito da fake news também está muito ligado a esse mesmo núcleo, né? Como é que vocês estão analisando todo esse processo? Pergunto isso porque eu estou falando da chapa. Diga. Você ia fazer essa pergunta? Antes do Humberto responder, eu não posso deixar, Humberto, nosso clima aqui é meio descontraído, sabe? Eu não posso deixar de citar que eu não sei se foi o De Luca ou o Conde, foi um dos dois, que publicaram, que não deixava de ser irônico, que o Alan da Terça Livre tenha recebido a polícia para cumprir o mandado de busca e apreensão justamente numa terça-feira. Então, fica aqui o registro, porque, gente, a gente tem que se dar, né, ao direito de rir um pouco também, né? Com certeza. E ele teve lá na CPMI da fake news, da qual eu faço parte, não é? E ele foi profundamente arrogante, chegou a ser, de certa forma, debochado, né? Infelizmente, o presidente da CPI não teve uma postura mais firme naquele momento. Eu espero que tenha em outro momento, porque eu tenho certeza que o Alan dos Santos vai ser convocado a depor novamente, até porque ele mentiu diante da CPI. Ele disse que o seu site não teria recebido nunca recurso público, né? E naquele momento recurso público já tinha chegado lá com toda certeza. Mas eu queria fazer uns comentários. Se eu estiver me prolongando muito na resposta, vocês me dão um toque, até para não ficar chato. Mas eu queria comentar algumas coisas. Primeiro,
tem um grande debate se nós estamos correndo ou não o risco de um golpe militar no nosso país. Todo mundo fala, está todo mundo preocupado, nós também estamos preocupados, né? E é importante a gente fazer essa discussão. E eu acho que isso reforça a avaliação que eu tenho de que nós estamos vivendo um impasse. O que há hoje no Brasil é que nem o Bolsonaro tem força nesse momento para dar o golpe que ele quer e se tornar ditador, e nós também não estamos com força para tirá-lo nesse momento, não é? E nós estamos vendo aí nesse enfrentamento que o Bolsonaro o tempo inteiro ele joga na pressão, não é? E essa pressão termina produzindo realmente essas preocupações, porque, lamentavelmente, como eu disse, aparentemente há uma larga parcela dentro das Forças Armadas que apoia, não é, o governo Bolsonaro em todas essas sandices. Aliás, eu creio que as Forças Armadas estão pagando um preço muito grande por conta disso, porque a imagem das Forças Armadas se complica também. Essa semana que passou, saiu uma pesquisa feita por várias instituições em conjunto que mostra que tanto as Forças Armadas como as igrejas têm perdido muito do seu prestígio nesses últimos tempos, exatamente pela vinculação a Bolsonaro e a determinadas ações que ele desempenha, não é? Se a gente for analisar por tudo que a gente aprende em ciência política, não é, seria muito difícil ter um golpe, porque para surgir um golpe tem que ter base social, tem que estar representando um interesse de classe. Na verdade, um golpe no Brasil hoje seria para proteger Bolsonaro e sua família de uma série de investigações sobre crimes que eles cometeram. No entanto, o Brasil vive um período de tanta irracionalidade que até isso é possível. Então, eu não elimino essa possibilidade. Mas existem tantas coisas, tantas variáveis que ainda não estão, digamos, definidas. Por exemplo, a reeleição ou a derrota do Trump tem, sem dúvida, uma repercussão muito importante. Por mais que um democrata seja muito parecido com um republicano, no caso do Trump, tem uma diferença muito grande, não é? Do ponto de vista da concepção de democracia, do ponto de vista da concepção do tema do meio ambiente, do ponto de vista da concepção das relações internacionais. Então, uma eventual vitória dos democratas, muito mais do que em qualquer outro momento, pode interferir na conjuntura, eu diria, do Brasil. Assim como tem esse componente do povo na rua que nós não estamos podendo ter nesse momento, e tantas coisas que podem fazer com que esse impasse se resolva. E talvez também esse impasse não se resolva. Eu estou dizendo isso porque eu vi o seu comentário de que o Bolsonaro está meio borocochô e tal. Eu diria que é um pouco mais do que isso, não é? Eu acho que alguns segmentos firmaram, não sei até quando, porque Bolsonaro é incontrolável, mas firmaram um compromisso com ele, não é? A posição do PSDB não é uma posição gratuita de ser contra o impeachment. Assim como alguns movimentos que tiveram a participação de integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal também não caíram do céu para que alguns estejam defendendo que a saída não é o impeachment. Porém, não é? Porém, eu creio que há uma parcela do Supremo associada à grande mídia que joga até com a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Então, é um momento de muita complexidade. Então, eu acredito que esse jeitinho mais civilizado do Bolsonaro, não sei até quando isso vai, mas é fruto de algum tipo de entendimento que deve ter sido o seguinte: ou segura a onda, ou nós vamos avançar no Congresso, vamos avançar no Supremo, e você para, por outro lado, de ficar ameaçando com esses caras e tal, essa coisa toda que está se passando. Então, eu diria que é uma conjuntura
aberta e difícil. Aberta porque pode dar qualquer coisa e difícil porque é no meio de uma pandemia, né? Até para a gente conversar com as outras pessoas está difícil, né? E o que eu acho que é relevante aí é que nós precisamos, nesse momento, juntar forças, não é? Não tenho nenhuma ilusão de que defender as liberdades democráticas, o Estado de Direito e tal, é algo que vai nos fazer trazer, vamos dizer, gente que a gente, vamos dizer assim, tem contas a acertar também, não é? Pela questão do passado. Mas, para isso, eu acho que tem que haver dois tipos de articulação. Uma articulação de um conteúdo mais popular, mais de esquerda, que envolva um conjunto de forças e que vá mais além, apresentando uma proposta para o país, para o pós-pandemia. E, por outro lado, também, quem tiver a fim de tirar o Bolsonaro, nós temos que estar no mesmo barco, no mesmo caminho. Pelo menos é assim que eu entendo e que eu defendo. Com relação ao problema da renda básica, que foi uma pergunta que foi feita, depois eu entro nessa questão da fake news, numa pergunta mais para frente, mas com relação a essa questão da renda básica, eu acredito que vai haver um movimento dentro do Congresso, não é? E na sociedade para que nós passemos a ter uma renda básica efetivamente. Não é? Lógico que nós vamos fazer uma proposta com uma amplitude maior, mas essa discussão vai ter que ser feita. Não é? E aí é uma coisa que extrapola até mesmo esse momento pandemia. Eu acho que hoje, em termos internacionais, a julgar pelo desenho do mercado de trabalho futuro, a julgar pelo processo de robotização, de desenvolvimento de novas tecnologias, muitas profissões tendem a deixar de existir. E como é que você vai ter mercado, como é que você vai ter as pessoas sobrevivendo, se nós não tivermos um desenho de uma renda básica para todos, né, que permita que isso aconteça? Então, eu acho que esse debate está aberto também. É provável, inclusive, que, em termos internacionais, ele tome uma dimensão bem importante, não é? Talvez com uma grande expressividade em alguns países que estão passando por esse momento difícil. Nesse aspecto, pode ser que a pandemia seja um momento, não é? Um momento relevante para se fazer essa discussão. A gente está se aproximando do final, temos poucos minutos, Humberto, mas já que você falou das fake news, e eu também comentei a questão do judiciário, só trazer algumas informações rápidas para quem está nos assistindo. A primeira, gente, é que o inquérito em que se determinou a prisão da terrorista, que ela não é ativista, né? Vamos deixar muito claro isso, vamos negritar muito isso. A terrorista Sarah Winter, ou a fascista, se vocês preferirem, isso não se deu no inquérito das fake news, isso se deu no inquérito das manifestações antidemocráticas, assim como os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje. É importante dizer isso, porque esse inquérito ele é de iniciativa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e não do próprio STF de ofício, como é o caso das fake news. Mas nós acompanhamos, na quarta-feira passada, o julgamento da medida cautelar que foi proposta na ADPF da Rede Sustentabilidade dentro do inquérito das fake news. Tem que explicar, né, juridiqueza é uma coisa meio esquisita, né? Então, a gente tem o inquérito das fake news, que foi aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, sem pedido de ninguém. Tivemos uma ADPF, que é a Admissão de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi impetrada pela Rede Sustentabilidade, questionando justamente a abertura de ofício desse inquérito, e dentro dessa ADPF, uma medida cautelar do Procurador-Geral da República, pedindo a suspensão do inquérito até que fossem regularizados alguns procedimentos. O que nós acompanhamos na quarta passada, e o julgamento vai continuar essa quarta-feira, amanhã, portanto, o que nós acompanhamos foi, não sei se você também teve essa impressão, Humberto, uma tentativa de regularizar
o procedimento. Então, o procedimento que tinha vícios relativos ao princípio do contraditório, etc., esses vícios, eles estão sendo sanados, inclusive o próprio PGR se manifestou nesse sentido, de que ele não era contra o inquérito, mas gostaria de ter vista dos autos, etc., ou seja, está sendo promovida uma correção dos vícios, e me parece que houve um recado vindo do julgamento da quarta passada e que acho que vai ser reiterado amanhã, que é o recado de que vai haver empréstimo das provas do inquérito das fake news para a ação de cassação da chapa promovida pelo PT. É uma ação que vinha sendo considerada de difícil julgamento, né, pela cassação por causa da carência de provas, mas tudo se encaminha para que o empréstimo de provas do inquérito das fake news para a ação da cassação de chapa aconteça. Então, eu também não sei se o Bolsonaro não está borocochô, porque ele recebeu o recado da STF. Né? E é interessante porque isso é para o futuro, né? É um recado. Veja, na verdade, o TSE ele já tem provas suficientes para tomar uma decisão de cassar a chapa. Né? Eu digo porque lá na CPMI nós tentamos várias vezes obter um compartilhamento dessas provas e, embora não tivéssemos conseguido o compartilhamento, mas tivemos informações cabais de fatos que nós pudemos constatar na própria CPMI e que representavam, sem dúvida, razões para uma tomada de posição pela anulação. Na verdade, o TSE fez uma opção, não é, por não levar esse processo adiante, ficou ali cozinhando. Agora entrou esse novo grupo de pessoas dentro daquele acordo que eu acho que existe hoje, e eu não sei se estão falando de cassação da chapa como uma forma de pressão sobre o próprio Bolsonaro, no sentido de que ele cesse com esse tipo de prática que vem tendo até agora, mas não tenha dúvida de que no processo do Supremo Tribunal Federal há muito mais evidências, não é, fatos concretos que podem fundamentar um pedido de cassação da chapa. A outra coisa relevante, que nós também tentamos compartilhamento com esse inquérito do Supremo, não é? Apesar de eles terem aproveitado muitas coisas da CPMI para até mesmo adotarem algumas dessas medidas cautelares, depoimentos de parlamentares que foram dados, não no Supremo, mas na CPMI, enfim, e eu creio que eles estão indo num caminho correto. O que é interessante é que você vai CPI da fake news, são os mesmos. Você vai para o processo de investigação sobre os atos contra a Constituição, são os mesmos. Quer dizer, é o mesmo pessoal, não é, que tem vínculos diretos com o bolsonarismo, gente dentro do próprio Palácio do Planalto, os filhos do presidente, os mesmos empresários que financiam uma coisa e financiam outra. Então, essa rede está a nu. Está claro que está a nu. Não é? Já se sabe hoje claramente quem pensa, quem produz, quem começa a distribuir, quem financia. E eu acho que é muito importante nesse momento, nós, como parlamentares, temos nos manifestado pessoalmente, os líderes também, o apoio ao que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, não é? Todos nós temos críticas ao Supremo, a decisões que eles já tomaram e que vão tomar, ou que tomam hoje em dia, mas, nesse momento, a maior contribuição que poderia estar sendo dada para a democracia agora é exatamente o avanço com esse processo de desbaratamento dessa organização criminosa que produz notícias falsas, que produz e dissemina discursos de ódio e que produz também esses linchamentos virtuais, não é, tão comuns. E tem mais, o Bolsonaro, sem essa rede, nem ele governa, nem ele ganha uma eleição presidencial. Por isso é que ele está tão irado com esse processo todo e, ao mesmo tempo,
ali quieto, porque eu acho que já recebeu algumas informações de que o Supremo não está para brincadeira, né? E nesse aspecto ele tem que ter o nosso apoio integral. A CPMI deve ser retomada logo depois da pandemia. Nós temos lá muito material que está sendo analisado e, por exemplo, nós vamos descobrir como essa máquina do governo está financiando esse pessoal. Vocês viram aquele pedido de informação que era de 1 ano de publicidade do governo federal, eles mandaram de 38 dias, e mesmo assim já foi possível identificar o financiamento de sites, blogs, né, que são o esgoto do que existe hoje na política do nosso país. Humberto, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, por falar desse cenário que a gente está vivendo. Acho que foi uma conversa até que inspirou para muitos de nós um pouco mais de otimismo. Apesar de, dentro do contexto, né, possível, como diz a Élica, que hoje, infelizmente, não está aqui, mas quinta-feira estará. Aliás, explica, porque teve duas, três pessoas que... Cadê a Élica? Cadê a Élica? Gente, a Élica vai estar aqui com a gente na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai receber o Aroeira. Muito bom. Não sei se vocês estão sabendo que a Aroeira foi intimado pela PGR e com possibilidade de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional por causa de uma charge que ele fez contra Bolsonaro. Então, é óbvio que... bom, primeiro vamos todos compartilhar a charge, né? Todas e todos. E na quinta-feira a gente vai estar aqui com a Aroeira conversando. Eu, Élica e Aroeira, Dai nas terças, né, Dai? Mas, como diz a Élica, né, quem está bem no meio dessa confusão toda, né, é até de estranhar. Bem a gente nunca está, mas dentro desse cenário difícil que a gente está vivendo, eu acho que foi até uma conversa que inspirou um pouco de otimismo, viu, Humberto? Que bom, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Boa noite, Dai, boa noite também. Boa noite, Humberto. Boa noite, Daiane. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até quinta.